Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em Mvezo, região de Transkei, 18 de julho de 1918. É um advogado, ex-líder rebelde e ex-presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África Negra. Mandela era um dos 13 filhos de Gadila Mandela Konfeni, a terceira esposa de seu pai. Muitos influenciaram o jovem Mandela, seu primo Alexander Mandela e sua sobrinha, que apesar disso era bem mais velha que ele. Mandela foi preparado pela família para ocupar um cargo de chefia tribal. Deveria ter aceito um casamento arranjado, em que a noiva seria indicada sem mesmo conhecê-la. Ele fugiu desse destino e mais tarde se tornou um herói para a África do Sul. Sua infância e adolescência teve-se em base o aprendizado oral, e aprendia não de modo sistemático, mas perguntando aos mais velhos. Desta forma, cresceu observando os costumes, os tabus e os rituais. Aos 5 anos começou a cuidar de gado. Em 1925, passa a frequentar a escola primária existente na vila próxima de Kunu. É lá que recebe o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Horatio Nelson, dado por sua professora, chamada Midingane, atendendo ao costume de lhe dar nomes ingleses aos estudantes daquela escola. Aos 9 anos de idade, seu pai morre e Mandela é enviado para uma vila aos cuidados do regente do povo Tembu. Ali frequenta a escola vizinha à residência real. Depois de se formar no ensino médio, estudando em algumas escolas exclusivamente para negros, para melhorar a qualificação negra na sociedade racista da época, Mandela, considerado um negro que teria uma vida muito boa em relação aos outros negros, começa sua experiência universitária e começa também a fazer protestos em relação ao preconceito sofrido muitas vezes por ele. Mas só em Joanesburgo Mandela viu o real preconceito sofrido pelo povo negro africano. Mandela, no decorrer de sua vida, lutou muito pelo respeito e igualdade entre as raças, etnias e religiões. Em 1949, consegue vencer o chamado apartheid, fazendo que negros fossem respeitados e realizados como cidadãos de poder político e social. Seu empenho na luta resulta no fim de seu casamento com Evelyn, ainda em 1955. Ela era completamente avessa à política e se queixava da falta de tempo do marido para casa e com os filhos. Os vários crimes feitos por Mandela para fazer protestos e reivindicar direitos faz com que Mandela seja acusado e preso por traição e sua casa vasculhada, prendendo assim o líder da revolução que ocorria, mas é solto logo depois e viaja para novos países, conhecendo a arte da guerra, aprendendo a atirar e a lutar. Passado-se algum tempo, Mandela volta à terra de origem para relatar seus aprendizados, mas é pego e julgado por crimes mais graves ainda do que o julgamento anterior. Mandela foi julgado e condenado, sendo preso numa cela minúscula, sendo isolado de relações com pessoas. Mesmo assim, Mandela defendia seu ideal, dizendo que morreria por ele se fosse preciso. Em 1969, ele foi avisado que um de seus filhos havia morrido em um acidente de carro, o que era mentira, pois o governo fez tal brutalidade para repreender Mandela, o que não deu certo. Mesmo abalado, ele continuou a defender seu ideal. Mesmo prisioneiro, Mandela foi homenageado mundo afora, pois era um revolucionário, inteligente e estudado, sendo um advogado brilhante. Com isso, Mandela começava a negociar sua soltura, sendo solto em 1989. Todos o aclamavam, dizendo que seu líder havia solto e sobrevivido por algo tão nobre e honesto. Mais tarde foi eleito da África do Sul, sendo o primeiro ex-presidente negro e a primeira eleição por meio da democracia naquele país. Em seu mandato, ele realizou inúmeros feitos históricos, mudando o hino nacional do país, a bandeira, dando maiores direitos ao africano e negros, sendo assim um grande presidente, ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Terminado o mandato, Mandela se aposenta e vive tranquilamente por alguns anos, mas enfrenta um câncer de próstata e também volta a se pronunciar contrariamente ao presidente que estava no governo, por ele não fornecer antivirais para a AIDS. Mandela recebeu e recebe diversas homenagens, sendo elas escritas, teatrais, cinematográficas, artísticas e outras. Nelson Mandela só tinha um desejo expresso por essa frase: sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos.